Opa, Jesus é o Senhor, bom dia, é uma alegria estarmos mais uma vez juntos para fazermos a leitura bíblica desse 22 de julho ao som da canção Espírito e Fogo. A leitura hoje é em 2 Crônicas, capítulos 6 e 7, Provérbios capítulo 19, versículos 24 e 25, Salmo 18, versículos 1 a 15, Romanos 8, 1 a 11 e, no nome do Senhor Jesus, comecemos logo aqui com 2 Crônicas, capítulo 6. Amém. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi meu pai e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo, a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nele pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela, depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, e disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpra a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu desde os céus, age, julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos, justificando o justo,
para lhe retribuir segundo a sua justiça, quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti e se converter, confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti neste templo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste a eles e aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país ou houver alguma praga ou doença, toda a oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que ele conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus, e a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto daqui. E, se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e, na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo, pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome. Ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem com o bem. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Jesus é o Senhor. Vamos prosseguindo a leitura desse dia para o capítulo 7 de 2 Crônicas. Comecemos. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo.
Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia, tiveram uma reunião solene porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar e a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas e todos voltaram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, se você andar diante de mim como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos. Também confirmarei o trono de seu reino segundo a aliança que fiz com Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhe prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos, e todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Ó Senhor Jesus. Amém. Para a igreja desta vez. Que surge no meio de... Salmo 18, do versículo 1 ao 15.
Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laço de morte me cercaram, torrente de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador saiu de sua boca, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela sua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Ó Senhor Jesus, amém. Esgotará e no fogo lançará. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, obtendo. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Provérbios 19, 24 e 25. Jesus é o Senhor. Da vossa alma, a salvação da vossa alma. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês
por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. Essa é a nossa porção desse dia. Ó Senhor Jesus, desfrutemos da palavra e do nome do Senhor, do nome e da palavra do Senhor, no relato da edificação do templo, da consagração do templo feito por Salomão. É citado muito o nome. Naquela época ainda não tínhamos a palavra como hoje. Hoje o Senhor nos acrescentou, além do nome, a palavra do Senhor. Aleluia por isso. Amém. Aprovados, como se algo extraordinário nos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação de sua glória vos alegreis, exultando na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amados, nós batizamos com água, Ele com Espírito e com fogo fará, limpará sua eira e no celeiro seu trigo Ele recolherá. Quanto a palha com o fogo inextinguível queimará, e toda árvore que fruto não produz pela raiz cortará, e no fogo lançará. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da vossa alma, da vossa alma, a salvação da vossa alma.